Marcos, meu irmão, minha irmã, Marcos capítulo 8, versículo 22. Eu quero falar nessa noite sobre a necessidade de a gente ter a nossa visão restabelecida e entender que esse tempo é um tempo de enxergar melhor a vida, enxergar melhor as nossas relações, enxergar melhor a Deus também. É tempo de enxergar melhor e é disso que eu quero falar. Marcos capítulo 8, a partir do verso de número 22 diz assim: E chegou a Betsaida, e trouxeram a Jesus, um cego, rogaram-lhe que lhe tocasse, e tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo-lhes homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. 26. E mandou-o para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. É tempo de enxergar melhor. Esse texto tem grandes e grandes lições para as nossas vidas. Gostaria de iniciar falando sobre aquilo que a gente observa no mundo atual. Quando a gente faz um panorama a respeito do mundo e a respeito de nós mesmos, a respeito daquelas pessoas que estão à nossa volta, a gente percebe que as pessoas andam muito apressadas. As pessoas, elas não toleram atraso. As pessoas, elas acham que tudo tem que acontecer de uma hora para outra. As pessoas acham que projetos, que sonhos acontecem de forma instantânea. Então, é necessário a gente compreender o mundo no qual a gente vive. Um mundo, completamente digital. Por exemplo, a internet nos fez perder a paciência com segundos. Segundos que demoram talvez 5 segundos, 6 segundos que a tua mensagem no WhatsApp demora a chegar ao teu destinatário, você já perde a paciência. A gente nota que esse mundo digital, essa era da informação, fez com que até mesmo segundos, eu não falo nem minutos, segundos, se tornasse motivo para a gente perder a paciência. O mundo está apressado e o mundo quer tudo de uma hora para outra. A gente, quando eu falo mundo, eu estou falando da gente. A gente quer as coisas de uma hora para outra, de uma maneira instantânea, e às vezes a gente não compreende que há processos que são demorados. Existem coisas que não acontecem de uma hora para outra. As grandes coisas da vida não acontecem de uma hora para outra. São processos. Coisas que a gente tanto sonha, às vezes não vem também de uma hora para outra. Demora, leva tempo. Às vezes a gente precisa amadurecer, crescer, progredir para alcançar. De fato, a gente precisa entender também que até mesmo as nossas compreensões em relação à vida também leva tempo para se amadurecerem. Por exemplo, você talvez pensou antes de casar com seu marido, se você é casada, você deve ter pensado, antes de casar com ele eu já o conhecia o bastante. E você percebe que, na verdade, o tempo vai trazendo uma compreensão maior e melhor de quem está perto de você. E não apenas de uma pessoa, mas também dos fatos, da realidade, da existência. Enfim, coisas demoram a acontecer. Nesse mundo que a gente quer as coisas de uma hora para outra, de maneira instantânea, a gente tem perdido de vista a noção de que certas coisas demoram. Tá? E que também a demora e o atraso não necessariamente é algo ruim. Todavia, meus irmãos, nesse conhecimento que a gente tem acerca do tempo, de que, olha, tem coisas que demoram a acontecer, é necessário às vezes passar o tempo para a gente amadurecer, para a gente compreender melhor as coisas, nessa ciência, nesse conhecimento, nesse entendimento que a gente tem disso, a gente às vezes pode correr o risco também de sofrer por um outro lado, que é o quê? Em relação ao respeito ao tempo, a gente deixar de amadurecer. O que eu quero falar com isso? Às vezes, em nome de um respeito ao tempo, em respeito ao tempo do processo, a gente impossibilita o nosso crescimento. Quantas pessoas já deveriam conhecer algo e não conhecem? Quantas pessoas já deveriam ser maduras e não são? Quantas coisas você já devia ter aprendido e você ainda não aprendeu? Essas coisas têm uma participação nossa e não do tempo. Às vezes a gente joga tudo também nas costas do tempo, dizendo, não, o tempo vai resolver, não, o tempo vai colocar as coisas no seu lugar, não, com o tempo eu vou aprender, eu vou amadurecer. E às vezes a gente vive essa tirania do tempo, de colocar tudo nas costas dele e se eximir de toda a responsabilidade. Nessa introdução que eu fiz, eu quero então deixar registrado duas coisas aqui, recapitular pelo menos duas coisas. A primeira é que a gente corre o risco de viver a tirania da rapidez, de querer tudo de uma hora para outra, de maneira instantânea. Mas, por outro lado, também, a gente pode começar a colocar responsabilidades nossas nas costas do tempo. E falar, não, eu não vou amadurecer porque ainda não chegou o tempo. Não, eu não vou compreender isso melhor porque o tempo vai me permitir naturalmente conhecer melhor as coisas. Nem sempre. Nem sempre. Eu quero deixar registrado aqui para você, que você venha compreender que o tempo não é o nosso salvador. O tempo não é o nosso salvador. O tempo não é o nosso redentor.
O tempo não traz todas as explicações que a gente quer. O tempo não cura todas as feridas. O tempo não nos traz uma interpretação melhor da vida em todas as situações. E eu falo isso porque às vezes eu percebo que as pessoas têm o tempo como se fosse o seu Deus. E fala assim, não, o tempo vai colocar as coisas no seu devido lugar. E não é o tempo, é Deus que coloca. Ah, não, o tempo vai ajeitar as coisas. Não, o tempo vai me fazer amadurecer. Não, é você que se faz ser maduro ou não. Tá, Paulo, mas isso que você está falando, o que tem a ver com o texto? O texto fala exatamente disso. Talvez você tenha lido, o texto fala acerca da cura de um cego, mas a cura desse cego nos mostra pelo menos duas coisas. A questão do tempo, do processo, que às vezes demora, mas também as consequências de uma visão distorcida da realidade. E é disso que o texto fala. O texto de Marcos capítulo 8, todo ele gira em torno de duas coisas, em torno do tempo e em torno da visão. O que eu quero dizer com isso? Marcos capítulo 8, ele traz para nós que mesmo os discípulos que estavam passando tempos a sós com Jesus ainda não tinham uma visão clara de quem ele era e de qual era a sua missão. Vou recapitular, vou repetir. Marcos capítulo 8, seja antes desse texto que a gente leu ou depois, nos traz a indicação de que os discípulos que estavam passando tempo com Jesus, seja andando, seja no barco, seja fazendo outras atividades, seja na sinagoga, os discípulos andavam com Jesus, viam Jesus fazendo os seus milagres, viam os seus ensinamentos, estava passando tempo e mais tempo, só que ainda não tinha uma visão clara a respeito de quem era Cristo e de qual era a sua missão. Isso é importante a gente notar, por quê? Porque esse texto, a cura desse cego, ele vai nos mostrar exatamente isso. A consequência da gente ter uma visão distorcida, uma visão confusa. Assim como os discípulos ainda não sabiam quem era Jesus de fato, assim como os discípulos ainda não estavam enxergando qual era a missão e para que Jesus veio, o cego também estava com a sua visão equivocada e distorcida. Vamos ao texto, mas eu quero já dizer para você que nós também podemos sofrer desse tipo de cegueira, de ver o tempo passar e ainda não ter uma visão clara da realidade. Não ter uma visão clara a nosso respeito, ao nosso chamado, em relação à nossa família, em relação ao nosso futuro. Não ter uma visão clara a respeito de quem é Jesus. Não ter uma visão clara do que é a igreja de Jesus, de qual é a missão de Deus. Corremos o risco também. E nós precisamos ter as escamas dos nossos olhos tiradas. E para isso nós precisamos de Jesus. Precisamos dele, precisamos que Cristo abra os nossos olhos. E a grande pergunta que eu faço a você nessa noite é: Jesus, ele é confiável? Podemos confiar em Jesus para abrir os nossos olhos? Quais são os motivos pelos quais nós podemos confiar em Jesus para que ele possa abrir os nossos olhos e assim enxergarmos melhor a vida, a existência e a realidade? Jesus de fato é confiável e de fato nós podemos nos lançar a ele para que ele venha abrir os nossos olhos. Esse texto nos fala pelo menos três motivos pelos quais podemos confiar em Jesus para ele abrir os nossos olhos e enxergarmos melhor a vida. O primeiro motivo é que Jesus, ele tem disposição para nos conduzir. Jesus, ele tem disposição para nos conduzir. Você pode ver, no versículo 22 diz assim: E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Primeira atitude de Jesus, no momento em que as pessoas trazem Jesus e levam o cego até Jesus, a primeira atitude de Jesus é pegar ele pela mão e o levar para fora da aldeia. Isso nos ensina que Jesus, ele tem disposição para nos conduzir. Jesus, ele tem disposição para nos pegar pela mão e nos levar pelo caminho. O lindo dessa passagem é que apresentam o cego a Jesus dentro da aldeia. E Jesus, ele faz esse milagre fora da aldeia, nos ensinando que para fazer milagre, ele não precisa de plateia, ele não precisa de público. Nem todos os milagres que Jesus faz precisa de uma plateia. Nem todas as movimentações, nem todo o agir de Deus na tua vida, minha irmã, meu irmão, será um evento público e notório, à vista de todo mundo. Talvez as pessoas não verão o processo, mas verão o resultado do agir de Deus na tua vida. Jesus, ele nos conduz, ele nos toma pela mão e nos conduz para fora da aldeia. O lindo é que Jesus, ele nunca transformou o milagre em espetáculo.
Jesus, ele não tem essa necessidade de transformar milagre em espetáculo. Ele, quando ele age em nossa vida, ele nos conduz a um ponto, como o pastor Keyson falou na última pregação, ele às vezes nos conduz ao deserto para provar ao nosso coração, para nos levar a um processo. E quando chegamos à terra prometida, o povo cananeu não tem noção do que passamos no deserto. Há processos que vivemos nas mãos de Deus, nas mãos de Cristo, que nem todas as pessoas irão ver. Nem todas as pessoas irão ver. Por quê? Porque Cristo, ele tem disposição para nos conduzir. Ele nos toma pela mão e caminha ao nosso lado. Cristo, ele é aquele que nos toma pela mão e caminha ao nosso lado. De tal forma, minha irmã e meu irmão, que você jamais vai andar sozinho. Você jamais vai andar sozinha. Cristo, ele de fato, ele está ao nosso lado. Sinta a tua mão sendo segurada por Deus. Sinta. Talvez você, como esse cego, não esteja compreendendo a realidade. E a gente não compreende. São tantas coisas acontecendo e às vezes é uma avalanche de informação, é uma avalanche de problemas e às vezes a gente não consegue enxergar, se localizar. Mas Deus, no meio dessa confusão que às vezes tapa os nossos olhos, ele segura a nossa mão e nos conduz até o lugar do seu agir, até o lugar do teu processo. É isso. Deus, ele faz isso. Segundo motivo pelo qual nós podemos confiar em Jesus para abrir os nossos olhos. O segundo motivo é que ele tem interesse e preocupação pela nossa condição. Cristo, vou repetir, aquele que tem disposição para nos conduzir é o mesmo que tem interesse pela nossa condição. O que eu quero dizer com isso? Ele se importa com você. Ele se importa com o estado que você está vivendo. Ele se importa com a fase que você está. E como ele se importa? Ele pergunta. O nosso Deus não é apenas um Deus de respostas. E você sabe disso. Você que tem um relacionamento com Deus, você sabe que Deus, ele também te faz perguntas. Às vezes olhamos para Jesus apenas como aquele que é o dono das respostas, mas Jesus, ele também é o dono das perguntas. Jesus, ele também faz perguntas para nos mostrar que ele se importa com a nossa condição. Quantas e quantas passagens da Bíblia nós vemos Jesus fazendo respostas, dando respostas, mas também quantas e quantas vezes nós encontramos Jesus fazendo perguntas, Talvez o silêncio de Deus não seja uma resposta para a tua vida, mas talvez seja uma pergunta para você. Repense aí na tua vida, no momento em que você está fazendo, e tente entender quais são as perguntas que Jesus tem te feito. Quais são os questionamentos que Jesus tem te feito. E repense também quais respostas você precisa dar a Ele. E a resposta que você precisa dar a Ele precisa ser uma resposta sincera. Uma resposta clara, uma resposta objetiva, uma resposta real. Olha o texto. Jesus, ele é aquele que se importa com a nossa condição. E ele demonstra isso através das perguntas que ele nos faz. Olha só. E tomando o cego pela mão, versículo 23, levou-o para fora da aldeia. E olha só o processo de Jesus. Lá fora, sem plateia, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou ao cego se ele via alguma coisa. Olha essa passagem. Olha o que está acontecendo aqui. Jesus, ele chega para o cego, ele cospe nas suas mãos, passa nos olhos daquele cego. Jesus, ele impõe as suas mãos e Jesus, ele pergunta: você está vendo alguma coisa? Esse é o primeiro registro, e é o único, não é o primeiro, é o único registro bíblico, onde nós vemos uma cura de Jesus que não ocorre de maneira, vamos dizer assim, súbita, de uma hora para outra. Essa é uma cura de Jesus processual, gradual, onde percebemos que nem sempre o agir de Jesus é de uma hora para outra. Nem sempre as coisas acontecem de uma hora para outra. Precisamos compreender isso, minha irmã, você que me escuta, você que está online, nessa transmissão ao vivo, você precisa compreender que nem sempre as coisas acontecem de uma hora para outra. Há processos e às vezes os processos são demorados. E Jesus, ele é aquele que nos pergunta: você consegue ver alguma coisa? Jesus poderia colocar a mão naquela pessoa, Jesus poderia despedi-la, olha, pode voltar, mas Jesus, ele tem interesse de perguntar: olha só, após o meu toque, você está sentindo algo diferente? Há algo diferente na tua vida depois que eu te toquei? E o interessante é que aquele cego, ele abre o seu coração com sinceridade. E ele fala para Jesus: olha só, Jesus, eu ainda não estou enxergando perfeitamente. Eu ainda não estou tendo uma visão clara das coisas. No momento em que Jesus pergunta: olha, você vê alguma coisa? O cego
responde, olha, eu vejo homens andando como se fossem árvores. É o texto, é o que diz, versículo 24, diz assim, e levantando ele os olhos disse, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. O interessante é que Jesus tocou nos olhos daquele homem, Jesus perguntou, e aquele homem, ele disse, olha, eu ainda não estou vendo corretamente. Eu ainda não estou compreendendo, de fato, as coisas como são. Eu estou confundindo pessoas com coisas, coisas com pessoas. E é um risco que na nossa vida a gente pode correr. Às vezes enxergar pessoas como se fossem coisas. Enxergar coisas como se fossem pessoas. Amar mais as coisas do que as pessoas. E vice-versa. Podemos correr esse risco. E Jesus, ele está disposto a abrir os nossos olhos. Se Jesus, ele é aquele que tem disposição para nos conduzir, se Jesus, ele é aquele que se interessa pela nossa condição, nós encontramos em Cristo também aquele que tem paciência para completar a obra. Nós vemos que Jesus, ele é paciente. Você, às vezes, perde a paciência muito fácil. Você, às vezes, se ira. Você, às vezes, joga tudo pro alto. Às vezes, você chuta o balde. Às vezes, você larga tudo. Por quê? Por falta de paciência. Mas Jesus, ele é paciente. Ele não é constrangedor. Ele não é apressado. Ele sabe que cada pessoa é uma pessoa. Ele sabe que cada pessoa tem o seu tempo. Ele sabe que cada caso é um caso. Ele tem esse conhecimento. Um conhecimento que às vezes nos falta. Compreender o processo de cada pessoa, as etapas, o tempo, o momento de cada pessoa. Às vezes é uma tarefa que nós precisamos ainda dominar. Mas Jesus, ele é o mestre por excelência. E ele compreende que às vezes as coisas não acontecem de uma hora para outra na vida de alguém. E Jesus, ele vem nos ensinar que ele tem paciência para completar a obra. No momento em que aquele homem o responde para Jesus, olha, eu ainda não enxergo as coisas de fato como elas são. Jesus, ele pacientemente, ele mais uma vez, ele impõe as mãos sobre aquele cego e ministra a cura e libera a cura sobre a vida daquele homem. É linda essa passagem porque versículo 25 diz, olha, depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. Jesus, ele é aquele que tem a capacidade de abrir os nossos olhos, de nos mostrar a vida como ela é, de nos mostrar quem realmente somos. Sem Jesus a gente não consegue ter a compreensão exata do que é a vida, do porquê que acontecem certas coisas. Sem Jesus não conseguimos. Precisamos dele para ter os nossos olhos abertos e podemos confiar nele para essa tarefa. Porque, mais uma vez, ele é aquele que tem disposição para nos conduzir. Ele é aquele que se interessa pela nossa condição, pela nossa situação. E ele é aquele que é paciente para completar a nossa obra. Ele não nos constrange, ele não nos apressa, mas ele nos compreende. Ele nos compreende. De fato, meus irmãos, ter os olhos abertos é uma necessidade de todos nós. A Bíblia vai falar reiteradas vezes sobre a cegueira. E não a cegueira física, mas a cegueira espiritual. A cegueira espiritual. Quando lemos o livro, por exemplo, de Reis, seja primeiro rei, segunda reis, nós vemos vários e vários casos de visões sendo restabelecidas, de visões sendo ampliadas. Por exemplo, Elias. Elias é alguém que tinha uma visão, que conseguia compreender as coisas. Você se lembra daquele momento em que o moço, o secretário de Elias, observa de longe uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Mas Elias, ele tinha uma visão capaz de dizer, olha, aquela nuvem do tamanho da mão de um homem, aquela nuvem pequena, você está enxergando apenas como uma nuvem pequena, mas eu consigo enxergar aquilo como sinal de que uma grande nuvem, uma grande chuva está a caminho. É visão. Outro momento, em certa feita, Samaria estava cercada. E Geazi, o moço do profeta Eliseu, se desesperou e começou a clamar e começou a falar, olha, Senhor, Senhor, olha o que está acontecendo. E Eliseu diz o seguinte para Geazi, olha, Geazi, você precisa entender que maior é aquilo que está em nós, conosco, do que o que está com eles. O exército que está conosco é muito mais numeroso. E esse exército que ele falava era o exército espiritual de anjos. De tal forma que Eliseu começa a orar a Deus para que os olhos de Geazi fossem abertos. Vamos ler esse texto. Esse daqui é um texto muito interessante. Eu não gostaria de perder a oportunidade de fazer a leitura com vocês desse texto de 2 Reis, capítulo 6. Eu já estou concluindo. Olha só que interessante. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. E o moço do homem de Deus, o moço de Eliseu, se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros.
Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Ele se desesperou, está cercado. E Eliseu disse: não temas, porque mais são que estão conosco do que os que estão com eles. Olha aí a oração de Eliseu. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Glória a Deus, aleluia. Nós vemos aqui a intercessão do profeta para que o seu moço fosse capaz de enxergar a realidade que está para além da realidade que a gente é capaz de enxergar. Compreendeu? Há uma realidade além dessa que a gente é capaz de enxergar. Há algo que os nossos olhos naturais, por si só, não são capazes e não têm a capacidade de perceber. E a Bíblia toda fala acerca dessa necessidade de termos os nossos olhos abertos. A Bíblia também vai nos dizer que o pecado corrompeu a nossa visão. Não apenas os nossos sentimentos, não apenas os nossos relacionamentos, não apenas um mundo, o cosmos, toda a criatura, toda a criação, mas o pecado também distorceu a nossa visão, de tal forma que a nossa visão agora da realidade está embaçada. A nossa visão a respeito do próximo está embaçada por causa do pecado. E longe de Deus, sem um relacionamento com Deus através da pessoa de Cristo, você precisa entender que os homens eles vivem uma espécie de cegueira espiritual. E essa cegueira espiritual é a representação de um coração endurecido ao Evangelho. O coração endurecido ao Evangelho, a mensagem do Evangelho, é ilustrada através disso que a Bíblia fala, a cegueira espiritual. Essa cegueira espiritual, meu irmão, minha irmã, não é apenas um aspecto relacionado a quem ainda não se entregou a Jesus. Corremos o risco de nós, que já confiamos em Deus, que já entregamos nossas vidas a Deus, que pela fé confiamos em Cristo e em tudo que Ele fez, corremos o risco de nós também vivermos uma cegueira espiritual. Isso está registrado em Efésios. Termos os nossos olhos em trevas e incapazes de viver a vida que Deus planejou para nós, uma vida de santidade. E essa vida de santidade não está relacionada a moralismo, mas está relacionada com a evidência de que Deus ele é santo, justo, poderoso. Uma vida de santidade é uma vida que expressa o caráter de Deus, de tal forma que quando a pessoa vê você vivendo, ela vai enxergar Deus na tua vida. É isso que é uma vida de santidade. E precisamos de Cristo para termos os nossos olhos abertos. Seja você que não ainda se entregou a Cristo, ou seja você que já pertence a Ele. Todos nós precisamos ter os nossos olhos abertos por Jesus Cristo. E Ele é capaz de abrir os nossos olhos, porque de fato Ele é a luz do mundo. Como diz João capítulo 8, versículo 12, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus, Ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo e sendo a luz do mundo, Ele é capaz de abrir os nossos olhos e clarear a nossa visão, de tal forma que a gente consiga ter uma compreensão melhor a respeito da vida, a respeito dos nossos sentimentos, a respeito dos acontecimentos e das circunstâncias à nossa volta. E não apenas isso, desse mundo natural, mas também através de Cristo conseguimos olhar para além, ter uma visão voltada para o futuro, ter uma visão espiritual. Jesus, a luz do mundo, é quem clareia a nossa visão, é quem abre o nosso entendimento para podermos ter uma vida que vale a pena ser vivida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus venha abrir os teus olhos. Paulo, eu já conheço a Jesus há muito tempo. Você precisa, a cada dia, ter os olhos abertos por Deus. Por quê? Porque as situações que acontecem à nossa volta vai colocando véus, de tal forma que a gente não consegue enxergar as coisas como são. Adoramos a Deus, servimos a Ele, cantamos a Ele, mas às vezes a gente não consegue interpretar os fatos, compreender a realidade e precisamos de Jesus, a luz do mundo, para clarear a nossa visão. E você que não conhece a Cristo, você precisa dele. Você precisa que Ele abra os teus olhos, para que você venha se conhecer, para que você venha conhecer a Deus e viver um relacionamento de amor com Ele. As Escrituras falam que o homem por si só não consegue tirar as escamas dos seus olhos. Precisamos de Deus, precisamos da iluminação do Espírito, para que a escama dos nossos olhos possam ser tiradas. E isso só acontece no momento em que você entrega a tua vida a Jesus. Que seja um momento de decisão.